empregador tem que ser inimigo do empregado e o empregado tem que ser inimigo do empregador, ou o empregador e o empregado tem que ser inimigo do governo. Vamos acabar com essa escala 6x1 aí e já era. Os empregados têm que descansar mais e receber o mesmo salário. Será que é só isso mesmo? E qual seria o impacto de acabar com essa escala 6x1? Qual seria o impacto para o empregador e qual seria o impacto para o empregado? E qual seria o impacto para o governo com esse fim da escala 6x1? Bora conferir nesse vídeo. Sem empresário a gente não tem emprego, e sem emprego a gente não tem salário, e sem salário a gente não tem o que comer. PEC do fim da escala 6x1. Você é a favor ou contra? Uma discussão muito grande no Brasil e eu quero saber a sua opinião e vou trazer aqui para vocês os prós e os contras sobre essa PEC e eu quero saber a opinião de vocês. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e comentar, claro, dando a sua opinião, porque esse canal aqui é para dar voz à sua opinião. Então eu espero a sua opinião. Então bora pro vídeo. Bom, na internet tem aí muita gente indo contra essa PEC, a maioria tá indo contra, né? Então até chamando que quem é a favor tem um cérebro pequeno. Porém, vamos lá entender o porquê gera essas pessoas que são contra e as pessoas que são a favor. Vamos começar pelos pontos favoráveis a essa PEC do fim da escala 6x1. Eu sou CLT, né? Eu trabalho na área da saúde, sou enfermeiro. Então eu tenho uma escala de 12/36, que na minha opinião é a melhor escala de trabalho. É onde você trabalha um dia sim e um dia não. Você descansa, você consegue ter muito mais tempo dentro de casa, você consegue resolver as coisas, você não precisa faltar para ir no banco. Então tem muitos benefícios para mim. Eu gosto muito dessa escala. Na época que eu trabalhei por 6x1 também odiava. Porém, vamos lá ver os prós e os contras. Vamos lá. Porque a escala de 6x1 sobrecarrega realmente o trabalhador, porque é muito puxado. Você trabalha 6 e só descansa 1 e fora, né? Que o descanso não é você que escolhe, é o empregador que decide se você vai folgar na terça, ou na quinta, ou no sábado, ou no domingo, ou na segunda. Você não tem aquele dia de descanso fixo, que é muito bom, né? Para qualquer um, para se organizar, para fazer as suas coisas. Então sim, esse é um ponto muito importante para todos, né? Para todo o cidadão que precisa aí trabalhar na escala 6x1. Eu sou a favor realmente ao fim da escala 6x1. Segundo ponto, aumento da qualidade do trabalhador. Claro que isso aumentaria sim, tá? O fim da escala 6x1. O trabalhador, com certeza, quem trabalha no McDonald's, cara, imagina, o pessoal trabalha lá 6x1 até 7x0, né? Imagina diminuir essa escala, eles vão estar muito mais felizes, vão estar mais dispostos aí a trabalhar. Então sim, seria um aumento de qualidade no trabalho, seria muito melhor. Talvez você iria ver que as pessoas iam tratar muito melhor as demais. Então sim, é um ponto muito importante. Terceiro ponto, redução de acidentes do trabalho. Cara, é o que mais acontece em um trabalho, tá? Quando tem um trabalho muito forte aí, muito puxado, que acontece? As pessoas ficam cansadas e acontece algum acidente. E isso gera uma complicação muito grande, tá? Principalmente na área da saúde, como tem uma escala 6x1, muita gente se furava. Então, assim, por causa do cansaço, porque muitas das vezes a pessoa trabalha não só em um serviço, né? Em um hospital, trabalha em 2. A gente vai chegar nos contras e é um ponto muito importante isso daí. Ponto positivo 4, tempo livre. Claro, a escala 6x1 não te dá um tempo livre. É como eu já disse bem no começo, né? Você quer se organizar para sair uma festa, você tem que se organizar, negociar com seus amigos de trabalho para ver se eles trocam uma folga com você para você poder sair. É bem complicado a escala 6x1 por causa disso também. Porém, para o empregador é muito mais simples para ele conseguir encaixar as pessoas nos momentos onde tem uma demanda muito alta, né? Então é uma escala que eu também não sou a favor, tá? Eu sou a favor de uma escala 12/36, que eu acho que é uma escala muito boa, que não faz você ficar muito cansado e não explora tanto você assim, tá? 6x1, na minha opinião, sobrecarrega realmente o funcionário. Bora lá pro pontos negativos para essa PEC, porque tem muitas pessoas que estão indo contra, né? Estão falando, a direita tá indo contra a PEC do fim da escala 6x1. E a esquerda tá falando, a gente é a favor do fim da escala 6x1. Por quê? Vamos
vamos lá, os contras. A gente falou aí os prós, que é maravilhoso. Vamos ver aí os contras pra gente decidir aí qual é a nossa opinião. Primeiro contra, impacto econômico, tá? Isso é muito importante. As pessoas acham que os setores que usam a escala 6x1 empregador simplesmente pagam um salário, porque assim, nenhum empregador vai aceitar contratar um funcionário que receba um salário mínimo, que trabalhava 6x1 e agora vai ter uma jornada menor do que 6x1. Imagina, o empregador vai ter que contratar agora duas pessoas para fazer o que uma pessoa já fazia. Lembrando que sobrecarrega realmente uma pessoa. Porém, ele vai ter que pagar um salário para essa pessoa que ele já pagava e mais um salário. Então ele vai ter que pagar 2 salários para 2 funcionários trabalharem uma jornada menor. E isso impacta sim na empresa. Então, por exemplo, se for uma empresa pequena, imagina ele já tem um funcionário, tem 2 funcionários já, né, para fazer essa escala. Imagina ele ter que contratar mais 2. É um gasto. Isso significaria o quê? O cara que é um comércio, vamos imaginar um mercadinho que tem lá funcionários. O que o mercado ia ter que fazer? Ia ter que aumentar os valores dos produtos para fazer com que consiga pagar os funcionários. Então isso impacta muito forte na economia. Deu para entender aqui um ponto contra, que é a gente tem que parar para pensar nisso também. Segundo ponto contra, dificuldade de adaptação. É o que a gente já até tem falado, né? No caso, ia ter que contratar novos empregados, ou talvez aumentar, né, alguns valores de alguns insumos, se for no caso de um mercado, ou se for um serviço prestado à sociedade, ia ter que aumentar o custo, porque ninguém quer trabalhar, nem um trabalhador e nem um empregado e nem um empregador quer trabalhar de graça. Todos querem receber o seu salário. Então, basicamente, eles iam ter que aumentar alguns valores, alguns preços para poder pagar o funcionário e também ter um lucro. O empregador não vai abrir uma empresa simplesmente para pagar um funcionário e ele só sair no 0 a 0. Não existe esse mundo, tá? Então, sim, ia ter uma dificuldade muito grande de adaptação. Terceiro ponto contra, perdas de empregos. Fim de muitas empresas, como eu já disse aqui, empresas pequenas, ou eles iriam fechar o negócio ou iria aumentar os valores. O consumo das pessoas ao redor, por exemplo, de um mercado, iria ter que gastar mais. O cara que gastava no mês naquele mercado comprando pão todos os dias R$3, hoje ele vai gastar no mínimo R$6 para ter a mesma quantidade de pão que ele comprava de manhã, entende? Então vai ter um impacto muito grande econômico, né? Então as pessoas iriam ficar sem emprego ou até mesmo empresas iriam fechar, né? Então é um impacto muito importante para a gente prestar atenção. Por fim, são pontos importantes para a gente discutir, mas vamos na realidade, tá? Vamos imaginar você que talvez você está me assistindo é um empregador, e talvez você que está me assistindo, você é um empregado, como eu também sou empregado de um hospital. Então vamos ter uma visão aqui justa. Para o empregador contratar um funcionário aqui no Brasil, ele paga para o governo impostos. Eu peguei um exemplo aqui bem simples. Imagina você aqui em São Paulo, você tem um salário de 1.550, que é o salário mínimo. Imagina um empregador, ele contrata essa pessoa por 1.550. Quanto ele está pagando na realidade para contratar esse funcionário? Ele vai pagar o salário de 1.550 mais INSS, que é 20% sobre o valor do salário, vai dar uns R$310. FGTS 124, 8% por mês, tá? 8% por mês, então vai dar aí R$124 por mês. 13º salário, que é R$129, que é 8,33% sobre o salário base. E férias, 11,11% do salário. Então o empregador vai ter que pagar R$172,22. E também tem o FGTS sobre o 13º, que é 1,4%, né, sobre o salário. No caso, ele iria pagar R$21,37. Custo total mensal aproximadamente de um salário de 1.550 para um empregador contratar um funcionário, ele custa aí R$2.322,56. Lembrando que isso aqui é uma base, simplesmente aqui no salário mínimo aqui de São Paulo. Em São Paulo, o salário mínimo é 1.550. Então vamos lá, o cara contrata um funcionário para pagar 1.500, porém ele paga R$772 só de encargos, tá? Encargos de imposto. Imagina se essa PEC, vamos pensar junto comigo. Se essa PEC fosse assim, ó, todos os encargos que estão sendo direcionados para o governo, seja para o profissional. Então, aquele profissional que trabalha 6x1, ele vai receber o valor não de 1.500, mas vai receber o valor de 2.000
2.322. Será que essa pessoa que trabalha hoje sobrecarregado por 6 por 1, que recebe 1.550 por mês, será que ela não ficaria mais feliz recebendo 2.322 de salário? Então esse é o ponto que pega. Para um empregador contratar alguém aqui no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, o cara vai ter que pagar 700 ou até mesmo o dobro do valor que ele paga para o empregado. A carga de impostos, de taxas aqui no Brasil são uma das maiores do mundo. Então isso deveria ser construído, fazer uma reforma nessas cargas que têm sido implantadas e impostas para os empregadores aqui no Brasil. E pra gente também, porque tudo que a gente compra a gente já tá pagando imposto. Então, por isso que eu falo, é um pró e um contra que dá para entender, mas os dois têm que se juntar e discutir sobre essa relação. Não vale simplesmente fazer uma PEC onde vai falar assim, ó, fim do 6 por 1. Então a pessoa não pode mais trabalhar 6 por 1, vai trabalhar menos. O cara que tem um funcionário que trabalha 6 por 1, ou ele fecha, né, a lojinha dele, ou ele vai ter que subir o valor dos materiais que ele vende ou do serviço que ele presta. Então assim, são prós e contras muito relevantes. E eu quero saber a opinião de vocês aí sobre essa situação, sobre o fim da escala 6 por 1. Trouxe todas as informações aqui para vocês. O governo não dá emprego pra gente. O governo não dá um salário pra gente. Quem dá salário e emprego pra gente são os empresários. Então, assim, é uma guerra cultural que a esquerda tem feito aí, é que a gente tem que odiar os empresários. Não, cara. A gente tem que agradecer por existir empresários. Sem empresário a gente não tem emprego. E sem emprego a gente não tem salário. E sem salário a gente não tem o que comer. Então é muito importante. Pensa nisso, comenta. Eu quero saber a opinião de vocês. Até a próxima e eu fui!